Eu acredito que já tenha começado, então, primeiramente, né, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, né, para quem estiver assistindo em algum dos horários. Peço logo desculpa pela hora, não sei nem quando esse vídeo vai sair. Eu acredito que eu vou postar no domingo de noite, mas se não, eu vou estar tentando postar o mais rápido possível, antes de meio-dia da segunda-feira, para vocês terem pelo menos 24 horas, né, para estudar antes da prova. Foi mal aí pelo atraso, mas tá complicado. Então vamos lá. Então hoje, deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor, né? Hoje a monitoria vai ser basicamente uma execução de 5 questões. 5 questões que, tá, em tese são complicadas, podem não ser. Elas são basicamente baseadas no livro do Bier. Então o professor Zé Maria fez as provas justamente pensando nelas. O professor Félix ele vai cobrar uma metodologia bem parecida, só que o professor Zé Maria ele foca mais na parte de dinâmica. Então ele tem toda uma bagagem maior e chega até o capítulo 17. Acredito que Félix possa dar o capítulo 17, mas ele não possa cobrar tanto na prova. Já o professor Zé Maria, ele pode cobrar um pouco mais. Então ele geralmente coloca o quê? 4 questões na prova, ou 3. Uma é do capítulo 15, uma do 16 e uma do 17. De certeza. A outra é um mix. Acredito eu que seja o quê? Cinemática. No máximo ele pode colocar 15. Se ele quiser, ele pode colocar 16. Mas em geral é uma 17 só. E uma não tão fácil, né? Então vamos lá. Você já sabe meu nome, etc e tal. Tá aqui a gente vai revisar a partir de questões. Então hoje a gente vai ver, querendo ou não, cinética e dinâmica. Oh, coisa linda. Cinemática e dinâmica de corpo rígido. Depois a gente segue. Cinemática e dinâmica de corpo rígido. A partir de questões e problemas. Então vamos ver 5 questões que vai abordar toda essa bagagem. Então essa é a primeira, essa aqui é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta e essa é a quinta, a última. Não necessariamente na mesma ordem. Na prova, essa aqui é uma questão da segunda chamada, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, a terceira e essa aqui finaliza com a quarta. Essa aqui é a terceira. Tranquilo, tranquilo. Essa questão aqui de cara, vou perpassar tudinho e depois a gente vai começar a resolver. Primeiro essa, depois essa, etc e tal. Então, primeiro de cara, a gente já vê que tem um momento ali. Então, se a gente já observa que já tem um momento, a gente pode ter alguma relação com binário, com somatório de força, somatório de torques. Então, a gente vai ter provavelmente algum caso tendencioso à estática. Se o objeto continuar se mexendo, então a gente vai trabalhar um pouco mais com a dinâmica. Então aquele somatório de força resultante e somatório de momento resultante é diferente de zero. Então todas as equações vistas são válidas. Então a gente tem, por exemplo, que a não conservação do momento angular indica que o torque está variando, que é o momento. Então se o momento está aqui, é porque a gente pode ter um sistema que não está conservado angularmente. A gente pode estar tendo aceleração angular, que é o caso dessa equação aqui. Então tudo isso tem que ser ressaltado. Principalmente lembrando que o que? Que o momento é momento de inércia multiplicado pelo alfa. Então tudo isso vão ser coisas que a gente vai descobrir. Em geral a gente não foge muito disso não. Aquela equação bem grandona que eu botei, se eu não me engano, acho que com 9 termos, não vai ser empregada aqui porque o caso de dinâmica é um pouco mais complexo. Não que aquela equação ali seja fácil, mas é que não vai ser aplicada aqui porque de tantos cortes que a gente vai ter que fazer, vai dar até trabalho de usar aquela equação. Mas se vocês, antes da aula eu vou mostrar uma relação linear corpo rígido para vocês, ou melhor, partícula corpo rígido. Tá, essa questão aqui ela vai explorar basicamente onde está o atrito. Essa é a questão, onde muitas pessoas se confundem. Ah, eu tenho uma carga puxando para cá, mas onde é que vai estar o meu atrito? Ah, eu tenho uma carga puxando no meio, onde é que vai estar o meu atrito? Então tudo isso é relevante. Então de início vocês já parem para refletir como é que a gente anda. Ah, eu ando para frente empurrando para trás. Então, se eu empurro para trás, porque eu ando para frente? Então, a gente tem que ressaltar o quê? Que o atrito está jogando a gente para frente. Porque um pneu, quando ele está rolando no sentido de ir para o movimento, ele está se movimentando no mesmo sentido. Pelo fato de que? Porque quando a gente está tendo uma rotação lá no ponto mais baixo, temos o que? Velocidade zero. Então, o que está empurrando a gente é o atrito. Então, toda essa importância de atrito é explorada nessa equação aqui, dessa questão. Na verdade, não é meu manuscrito autoral, não, mas depois eu vou sair cortando essa porcaria.
uma barra delgada B, blá blá blá. Então, pelo visto aqui, ó, já de cara, sem ler a questão, já dá para perceber que isso aqui vai cair, vai bater nisso aqui e vai acontecer alguma coisa. Então, provavelmente a gente vai determinar o quê? Velocidade, como já está dito aqui. Aceleração, nem tanto, que é um pouco mais difícil. Aí a gente tem que entender como é que está o impacto, como é que está toda essa relação de colisão. Então, não é muito cobrado isso, não. Isso aqui eu acho que é capítulo 17, pela essa cara assim de impacto, de velocidade. Então, vai ser um negócio desse tipo. Não é muito difícil, não. Vocês vão prestar atenção nisso. Essa questão aqui já é um negócio mais complicado. Nesse caso, vocês podem agradecer a Deus que aqui essa haste aqui, esses arames, não foi cortado. Porque tem questão que ele pode falar assim, ó, e se eu cortar isso aqui, o que acontece aí? Todo mundo se perde. Por exemplo, vamos supor que eu isse essa placa aqui até aqui em cima. Então essa placa está içada até essa altura aqui onde está meu mouse. Ela desceu. Desceu até aqui no mesmo momento que estava sendo retratada a foto e a parte daqui eu torei a corda. Torei, deixa eu ver, torei aqui. Pá! Aí o que vai acontecer? A minha placa, ela estava realizando um movimento de translação curvilínea, que é onde todos os pontos realizam um movimento curvo paralelo entre si, para o quê? Uma rotação. Não vou dizer rotação curvilínea, né? Óbvio. Então, para uma rotação. Então, tudo isso foi transferido para B. Então, toda a rotação agora é em torno de B. Então, tudo isso tem que ser observado. E aqui essa última questão. Pela cara, é o que? Esse negócio vai descer, vai mudar os ângulos. A gente vai querer o que? Velocidade, aceleração. Então, é basicamente isso. Não tem muita coisa nova, não. Vocês percebem que a equação ela vai explorar o simples de uma maneira bem complicadinha. Então, agora eu vou abrir o aplicativo para a gente trabalhar essa questão. Pronto. Então, retomando aqui, deixa eu ver se voltou a gravação. Voltou? Então, aqui a gente já trouxe a questão problema, já abri aqui o Microsoft. Então, vamos começar. Beleza. Primeiro, a gente já observa aqui aquela questão do momento, né? Então, a gente já vai ter aquelas equações ressaltadas aqui. A gente sabe que somatório de forças resultante é igual o somatório, basicamente, da massa vezes a aceleração de todas as coisas que existem no sistema, sejam corpos rígidos, partículas, etc. Claro que um corpo rígido é um agregado de partículas, como já ressaltei na última aula. E somatório de momento, eu não gosto muito de usar momento assim não. Eu gosto de usar o tal específico para eu uso geralmente o símbolo de momento como o símbolo de torque, que é justamente a mesma coisa, óbvio. Então, esse é o meu símbolo de torque. Somatório de torque, o somatório de momentos esse aqui é o meu tal diferente, que eu não gosto de usar aquele tal de cisalhamento não. Mas enfim, coisa para essa hora. Então, somatório de momento resultante é igual ao quê? Ao momento de inércia do sistema, que no caso pode ser de um corpo ou não, a sistemática total que eu quero observar, multiplicado pela velocidade, pela aceleração angular. Ou ela é basicamente o que? Todos os somatórios de forças multiplicado por uma distância, mas não uma distância qualquer, porque se for desse modo é um produto vetorial. Se for de outro modo, a gente tem basicamente o somatório de uma força perpendicular multiplicada pela distância, produto interno, ou basicamente uma força multiplicada pela distância perpendicular. Então, tudo isso aqui vai ser abordado nesses tipos de questões que vamos observar. Lembrando também que acho que não é necessário esse conhecimento aqui não. Pelo que eu vi na equação, a gente não vai estar trabalhando com momento angular. Mas a gente sabe que momento angular, ponto, ele é igual ao que? Somatório de torque. Somatório de momento. Então, isso aqui é interessante a gente ressaltar também. Antes de começar a fazer só uma pequena revisãozinha, né? Para vocês lembrarem que aquela equação gigante com 8 termos, ela pode ser simplificada para outra coisa. Então eu vou mostrar a vocês a relação dela agora. Então anteriormente a gente vê na primeira e segunda unidade, né? Que geralmente a gente abordava Lagrange, em partículas. A equação desse tipo aqui. Tínhamos uma equação R dois pontos para observar justamente uma aceleração longitudinal no sentido do raio. Tínhamos uma aceleração centrípeta, que muitos chamam de centrífuga, porque querem considerar isso aqui como positivo, não sei porquê.
Então temos aqui, ó, basicamente R θ ponto quadrado. Então temos aqui, eu vou botar longitudinal, não é longitudinal não, eu vou botar longitudinal centrípeta. Temos o que conhecemos como Coriolis, que é duas vezes, naquele caso lá era R ponto θ ponto, para caso de partícula, e temos angular. Então na angular nós temos o seguinte, R θ dois pontos. Perfeito. Como é a relação para corpo rígido? É diferente? Sim, é diferente. Como eu mostrei para vocês, a gente tem toda uma relação vetorial trazida por produtos vetoriais. Mas a gente também pode ter questões de igualdade, que em alguns casos suscetíveis. Então nós temos essa relação aqui, ó. Corpo rígido. Isso aqui não vai ser abordado nessa questão não, tá? Eu só estou trazendo isso aqui porque eu não lembro se eu trouxe na outra aula. E muitas pessoas podem ficar confusas de como utilizar aquela equação lá grandona em todos os problemas. Então temos aqui o seguinte, vamos começar por Coriolis, que é mais fácil. Não sei porquê, mas sei lá, bateu na mente. Duas vezes um ômega, que é uma rotação diferente, acredito que seja aquela em função de beta, porque a gente tem beta e teta, que é aqueles dois ângulos lá, multiplicada vetorialmente, lembrando que isso aqui é teta ponto, né? Só que um para o outro beta, que é quando basicamente o meu sistema, por exemplo, posso ter um pino aqui, uma ranhura aqui, e esse pino está se deslocando aqui para baixo para cima, então tem uma relação de Coriolis por conta de uma velocidade que pode estar nessa direção, que pode estar nessa direção, que pode estar nessa direção. Então tudo isso aqui é de impacto para Coriolis. Então isso aqui vai justamente trazer uma equação que é duas vezes um ômega, a rotação, multiplicado pela distância derivada dos pontos de análise. Vou botar aqui o ponto A e B aleatório, que é basicamente a velocidade. Então aquela velocidade Uzinho multiplicado pelo ômega de rotação. Temos a centrípeta. A centrípeta ela é a velocidade angular multiplicada vetorialmente pela velocidade angular multiplicada vetorialmente pela distância r de AB. Então, lembre que cada um aqui é um vetor. Não necessariamente isso aqui tem que estar em K, isso aqui tem que estar em K. Pode estar em outra direção. Então, a gente tem que achar o quê? Um vetor unitário para estar trabalhando. Ai, ai. Toda hora passa um carro vendendo uma coisa aqui. Oh, meu Deus. Beleza. Temos a angular. Como é a angular? É a mais simples de todas. Alfa. E eu dizendo que é a mais simples é Coriolis, né? Alfa, comprimento. Alfa vetorial, a distância de dois pontos de análise dentro do corpo rígido. E a longitudinal, que alguns querem pode chamar de tangencial ou coisa desse tipo. O normal, porque teoricamente está na direção do raio. Aí tem cara como R réu. Vou mandar ver isso aqui. R réu. Então, lá em partículas a gente tem aqui uma aceleração, que era um R dois pontos, como R dois pontos menos R θ ponto quadrado na direção de U de θ, mais 2R ponto θ ponto mais R θ dos pontos na direção V de θ. E corpo rígido a gente tem a mesma relação, só que não na direção de U e V, na direção das três dimensões. Então a gente tem uma aceleração também, que ela é o quê? R réu é a simplificação daquela grandona lá. R réu mais θ ponto vetorial, θ ponto vetorial, R de A em relação a B, dois pontos no período corpo rígido, mais duas vezes ômega vetorial R ponto de AB, beleza? Mais alfa vetorial R de AB. Naquela equação que eu fiz tem duas vezes isso aqui, então tem dois disso, dois disso, dois disso, dois disso. Aí vocês vão simplificando. Mas beleza, esse aqui era o assunto que eu queria só mostrar para vocês para contextualizar com a parte de cinemática. Então vamos trazer agora para cá. Uma barra delgada B de 4 kg, estou lendo isso aqui, e uma barra delgada BC de 2,5 kg estão ligadas por um pino B e por uma corda C. Então a gente está vendo aqui, ó. Essa aqui é a corda C.
Pino. AB, pino, BC. Beleza. Então, a gente tem essas duas barras aqui. Pino, pino, pino. Observamos que essa barra, nós vamos querer que ela se comporte como um corpo rígido. Então, esse cabo aqui, essa corda, ela não vai tracionar e nem se comprimir. Ela vai ser uma corda rígida. Beleza, é uma corda inextensível. Tranquilo. Ele formou ali os comprimentos dessa barra? Não, mas a gente observar aqui, ó, nas cotagens a gente tem uma relação que dá para achar esses comprimentos. Comprimento AB, somatório desses dois. Comprimento AC, uma relação de hipotenusa. Comprimento CB, uma relação de hipotenusa. Como é simétrico, aqui é 300 e a altura é 225, o mesmo comprimento de AC é o mesmo comprimento de BC. Só informando isso para vocês. Então, essa é uma coisa inicial, analisar dados. Então, vamos observar os dados. Primeiro, a gente começa assim. A gente já vê que um problema já tem uma cara complexa, né? A gente tem que desmitificar o que já é fácil. Então, vamos eliminar logo o facinho, que é o menor que tem. Temos o que? Massa de AB. Massa de AB igual 4 kg. Facilitou. Massa de BC igual a 2,5 kg. Veja que a gente não vai precisar da relação de massa de AC, porque ao longo do problema ele vai identificar uma força em AC, uma força de atração. Então a gente vai deixar essa relação de massa para depois. Vamos lá, uma coisa que vamos identificar aqui também, esses comprimentos. Então o comprimento, vou chamar aqui de OLAB, ou só o próprio AB, porque é um segmento, ele já vai estar orientado aqui, né? Então AB é o que? 300 milímetros vezes 2. Deixa eu botar de 600, que é mais fácil. 600 milímetros. Temos aqui que o segmento BC, ele tem o comprimento da seguinte forma. Ele é a hipotenusa de um triângulo de cateto 300 e de cateto 225. Então a gente tem basicamente aqui BC como raiz quadrada. A gente lembra de que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então 300 ao quadrado mais 225 ao quadrado. Então isso aqui vai dar o nosso resultado. Vou botar um valor módulo BC, porque eu não sei, né? Mas isso aqui vai ser um valor numérico em milímetros. A mesma coisa vai se repetir para AC, só que a gente sabe que AC, o comprimento, vou botar o módulo, é igual ao módulo BC. Para depois a gente não dizer que o segmento AC é igual ao segmento BC, né? Cada um é diferente, só o comprimento que é igual. Até o sentido vetorial é diferente. Então, aí é essa distinção. Beleza. Vamos lá observar as coisas agora. O conjunto gira em um plano vertical sobre o efeito combinado da gravidade do binário M, aplicado à barra AB. Beleza, então já explicou aqui que eles estão rotacionando em relação a esse ponto C. Tranquilo. Aí agora a gente já começa, né, com aquelas paranoias de dinâmica. Onde é que vai ficar o referencial? Como é que a gente vai posicionar as coisas? E aí, muitos vão querer colocar o referencial aqui. Então, podem botar um X para cá e um Y para cá. Eu acho interessante, só que eu não vou fazer assim com o global. Por quê? Porque vai dar trabalho. Embora eu acho que a gente não vai precisar tanto dessa análise de coordenadas. Só mantendo o sinal positivo, negativo, todas essas coisinhas. Mas é interessante a gente observar isso. Então, o que é que eu vou fazer? Se necessário, vou botar um sistema local aqui, x1, y1, e vou botar meu global aqui. Por quê? Porque se ele me deu a cotagem, qual a diferença de eu observar a partir do meu ponto A? Não necessariamente A, né? Porque meu A vai estar variando ao longo do tempo, ele vai estar rotacionando aqui, etc. Mas a partir do ponto hipotético onde A está nesse retrato aqui, eu posso observar o próprio A deslocado, B deslocado, C deslocado, C, B e A aqui também antes. Então é mais prático para mim. Então meu global eu posicionaria aqui. Porque é mais prático. Pronto. E o local eu posso posicionar em qualquer lugar. Posso posicionar aqui, aqui em próprio A também. Então não faz muita diferença não.
Então já estou deixando a dica aí, cada um faz do jeito que quiser. Beleza. Sabendo que na posição mostrada na figura a velocidade angular do conjunto é zero, então a gente tem um retrato. Se a gente tem um retrato, a gente consegue analisar aqui o somatório de forças, de momento, com mais facilidade. Que evita partes rotativas. Sabendo que na posição mostrada na figura essa velocidade é zero e que a tração na corda AC é igual a 36 newtons, determine a aceleração angular e a intensidade do binário M. Beleza. Então a gente sabe que a tração eu posso botar tração AC, mas a gente só tem uma tração, tração é igual a 36 newtons. Então vamos lá. Primeiro, a gente já separa os dados. Segundo, revitalizamos as equações que podemos usar e vamos usar. Terceiro, diagrama de corpo livre. É o clássico. É cinético. Sem diagrama a gente não vai para canto nenhum. E aí a gente recebe pontuação por isso, tá? Diagrama... Só lembrando, diagrama de corpo livre. Posso fazer só para uma barra, mas posso fazer geral. Vamos fazer para geral e depois a gente vai desmitificando. Para geral. Sistema. Veja que eu estou fazendo um negócio aqui bem calmo, tá? A gente vai demorar um pouquinho para fazer, mas só para a gente dar uma contextualizada, fazer tudo, blá blá blá. Barra AB. Eu posso botar ela... Eu vou botar ela como um simples traço. Fica melhor. Barra BC A BC. Corda AC. Pino, pino, pino. Pino amarra a corda de AC. Pino sustenta o cabo AB e outro pino sustenta o cabo BC. Beleza. Como é que está interagindo as forças aqui? Primeiro, é uma corda. A gente considera ela como uma massa dispersiva. Então a gente trabalha só com tração. Temos uma tração nessa direção. Respectivamente pela terceira lei de Newton, se a gente puxa, a gente está sendo puxado. Então se eu tenho uma tração nesse sentido, a corda puxando A, a corda também está puxando C. Então tá aqui. Tração, tração. Como a corda é igual, a tração aqui é a mesma tração do lá. Porque além da corda ser igual e ser inextensível, isso aqui tem que ser respeitado. Deixa eu colocar só um suporte aqui no notebook. Deixa eu pôr de esquerda também. Vou passar um ovo aqui. Beleza. Tá. O que a gente tem de interação em AB? Primeiro, a gente tem essa tração. Segundo, temos o peso concentrado no centro de gravidade, que eu já mostrei com uma chala na última aula. Que ele é o que? Basicamente, somatório de comprimento pela massa dividido pelo somatório de massa. É basicamente as posições como a média ponderada em relação à massa. Esse peso vai estar sendo aplicado em G, que é o ponto onde temos toda a concentração do peso. Então temos aqui peso AB. Outra coisa que temos aqui, temos engastes. Então temos, querendo ou não, uma força aqui em B e uma força em B, uma em Y, uma em X, justamente por causa desse engaste aqui. Já no outro corpo, a gente tem uma força de contato, né? Uma força de engaste aqui, outra força de engaste aqui, essa força aqui que se repete e a força peso PC. Essa é uma reta. A força peso PC. Então, teoricamente, já acabamos o diagrama de campo livre. Uma coisa que a gente tem que notar é o seguinte: tudo isso aqui está angulado. Então, qual é o ângulo disso aqui? Qual é o ângulo disso aqui? Se for necessário, qual é o ângulo disso aqui? São informações importantes. Então, vamos descobrir esse θ aqui logo. E vamos descobrir logo o comprimento dos segmentos. Então, vamos embora. Θ, para quem está enxergando, fazer o desenho, né? Porque às vezes é difícil enxergar um triângulo. Às vezes, nesse caso não. Então, θ é isso aqui. Ele é basicamente o comprimento que eu vou chamar aqui em Y,
com esse comprimento em x. Quem é x, quem é y? X é 300 milímetros, y 225. Então a gente tem que θ, ele é arquitangente de cateto oposto sobre cateto adjacente, y sobre x. Beleza. Então tem que jogar isso aqui na calculadora. Vou deixar algo pronto aqui, tangente inverso de, vamos lá, arquitangente, então a gente vai ser uma arquitangente de 225 dividido por 300. Beleza, então a gente já vai ter um resultado aqui. Vamos recalcular logo o BC também, o comprimento. Vamos calcular também o comprimento AC, que eles são equivalentes. Estou abstraindo o modo para não ficar escrevendo um monte de texto. A B já está feita ali. Beleza. Então vamos jogar na calculadora agora. Eu vou dar uma pausa para já jogar o resultado. Pronto, então retomando, deixa eu só ver aqui, né? Se botou mesmo. Então retomando aqui, a gente tem basicamente, ao calcular, obviamente, temos aqui um teto igual a 36.869. A gente pode aproximar para 36.87, 36.9. Não tem muita diferença esses graus, não. Nesse caso aqui a gente não precisa ser tão crítico, não. A não ser que a gente queira trabalhar com análise mais técnica, observa a propagação de erro, mas assim já tá bom. Já. Temos aqui o comprimento BC e AC como 375 milímetros, que é o resultado do cálculo aqui da hipotenusa. Beleza. Então, feito isso, a gente já tem esses dados iniciais, que vão ser cruciais para a resolução do problema. Então, de início, vamos observar a barra AB. Vamos observar o que está acontecendo nela, toda essa parte de força que já está aqui sendo dita, e vamos interagir para ver o que vai acontecer com ela. Isto é, nesse caso aqui, estamos observando, nós temos a barra, vou botar para preto, a barra AB, que ela tem a tração para cá, como a gente já sabe, o peso para cá, como a gente já sabe, peso, tração e interações YX para cá. Eu não sei como é que está acontecendo essas interações. E eu também não quero saber essas forças, que é muito chato calcular isso. Essas forças de vírgula. O que é que eu faço? Eu vou observar meu somatório de momento em relação a B. Porque daí eu excluo tudo isso aqui. Porque não tem como eu ter uma força multiplicada por uma distância zero e eu ter um momento. Então já anulo isso. Então, pela teoria, a gente já elimina isso, ficando com tração e peso. Outra coisa que eu sei, quando isso aqui estiver rotacionando, nesse caso retratado, a barra vai tender a fazer isso aqui. Ó. Ela vai tender a, supondo que essa seja a direção de maior comprimento, obviamente é. Então, se eu tenho uma barra que ela vai estar rotacionando, não em relação ao eixo de maior comprimento, mas nesse eixo aqui, por exemplo, tenho aqui um Y, um X, tenho aqui um Y, tem um Z saindo aqui, teoricamente eu deveria botar ele aqui, tem um Z aqui. Se a minha barra rotaciona em relação a X, eu tenho o que a gente chama de rolagem. Se eu tenho uma barra que ela rotaciona em relação a Y, nesse caso aqui, a gente chama de arfagem. E se eu tenho uma barra que ela está rotacionando em relação a Z, esse movimento se chama guinada. Estou falando só isso porque às vezes você pode se deparar com alguns nomes desse tipo quando estiverem lendo algum trabalho acadêmico. Então é bom já vocês saberem o que significa guinada, arfagem e rolagem. Alguns teoricamente significam a mesma coisa, rotacionar, só que cada um em relação ao eixo. A rolagem em relação ao eixo X, o eixo de maior comprimento, como eu estou enxergando. O Y, a gente está levando em conta o transversal de maior comprimento, então é a nossa faixa, guinada, estamos observando pela frente, perpendicular aos dois primeiros, então é tudo isso aí interessante. Mas enfim, voltando ao caso aqui. O que é que vai estar acontecendo? A minha barra ela vai estar realizando um movimento de afagem. Então ela vai estar rotacionando dessa maneira aqui, ela vai estar subindo paralelamente. Eu fiz aqui um esquema tracejado de como é que ela ia ficar. Deixa eu melhorar esse esquema, né? Fazer um negócio tracejado, fazer um negócio bonito. Pronto. B, A, Bzinha. Pode dizer que B foi para cá. Então ela vai estar rotacionando esse movimento por conta de um momento. Então o momento é I
que é o momento dessa barra AB, multiplicado pelo alfa. Vou botar um alfa genérico, que é o alfa que todo mundo está se mexendo, já que todo mundo está em conjunto, então nenhuma barra tem um alfa diferente. Então essa já é uma definição que eu estou botando aqui. Alfa AB igual alfa BC igual alfa AC. Porque está todo mundo se mexendo em conjunto, então se rotaciona, todo mundo rotaciona do mesmo jeito. E isso aqui, ó, a partir do ponto G, óbvio. Posso ter um outro ponto deslocado? Posso, mas em geral a gente considera no ponto G. Depois, pelo somatório de forças, a gente tem aqui o quê? Massa AB pela aceleração AB. Aquela aceleração que a gente já sabe como é. Aceleração é igual ao raio multiplicado pelo alfa. Beleza, mas isso aí não é importância não. A gente sabe que ela vai estar nesse sentido daqui, que é uma aceleração tangencial. Então a minha barra ela vai estar tangenciando desse ponto aqui de análise, que é como vai estar retratado aqui nesse diagrama do sistema, mas depois ela vai estar realizando uma fase, vai estar o quê? Rotacionando em relação a C. Então, a gente já fez essas considerações. Que é coisa besta, mas só para a gente observar. O que isso implica? Implica que a gente já pode montar o somatório de torques. Então, somatório de torque. Eu vou botar um momento, que depois vocês ficam se atrapalhando. Não, que bexiga de sinal é esse aí? Novo. Vou botar momento. Somatório de momento de AB. Quando o povo não se acostuma com o número sinal, aí é bom a gente não variar tanto. Então, somatório de momento AB, ele vai ser o quê? Como consideramos positivo o sentido anti-horário, então temos aqui mais, eu boto mais só para destacar, mais peso de AB multiplicado pela distância perpendicular, que é a distância perpendicular, 300 milímetros. Então eu vou botar aqui, vou botar um x, como eu botei ali também na parte de cálculo de ângulo. Chamei de x, chamei de y, pelo x. Beleza. Menos, agora a gente tem que decompor essa tração, a gente tem que saber a tração em y, tração y, tração em x. Às vezes se meu áudio cortar, vocês me avisem, tá? Depois, que pode ser algum problema aqui dos aplicativos abertos. Já notei que tava uma interferência e parece que eu tô gaguejando às vezes. Mas meu áudio que dá uma cortada, fica pss, pss, pss. Aí pega uma parte, pega outra. Tava observando isso quando eu vi a última aula. A última aula foi engraçada. Enfim. Temos aqui tração na hipotenusa. Tração em y, que é o que a gente quer. Tração em x, que é o que a gente não quer. Mas pode calcular também. Esse aqui é o ângulo alfa inicial. Posso fazer aqui, eu posso fazer aqui. Sabendo que esse é o ângulo alfa. Eu vou optar por fazer aqui como a gente já calculou o ângulo θ. Como a gente já calculou o ângulo θ aqui, é mais fácil trabalhar com isso. Sem relação da terra inteira. Então eu tenho aqui o meu TY. Ele é como? TY ele é igual a hipotenusa T multiplicada pelo seno de θ. Isto é, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Que é cateto oposto TY. Que é hipotenusa T. Trocando, tenho isso aqui. A mesma coisa para Tx, se a gente for precisar, que eu acho que a gente vai. Acho. T cosseno de θ. Eu acho. Não sei como é que vai ser, mas eu acho. Beleza, tá aqui o meu sistema. Então, P, AB multiplicado por X, menos T, seno de θ. Isso aqui é a força multiplicada pela distância. Qual é a distância? No caso aqui, como só está em X, é 300 milímetros. Que isso aqui a gente está fazendo em relação a B, tá? Eu botei um momento a B, mas é interessante a gente botar um momento mais em relação a B. Fica melhor vocês observarem. Ah, momento a B está pegando de onde? De A ou de B? Está pegando de B. Então temos aqui, ó, P a B em relação a X. E temos o que? Menos T seno de θ lá em A pela distância o que? De 2x. Que é 600 milímetros. Beleza. Tem mais alguma coisa? Tem. Isso aqui é igual ao momento de inércia de AB multiplicado pelo alfa. Alfa que a gente quer descobrir, olha lá na equação, qual é a aceleração angular do conjunto. Olha que interessante.
Ou então a gente já tem a equação que já dá para descobrir ali entrada. Não queremos descobrir somatório. Queremos descobrir isso aqui. Se fosse em estática, isso aqui é zero. Só ressaltando esse fato. Mas como a gente está em dinâmica, o negócio é diferente. Vamos lá operar? Vamos embora. Que é PAB, massa de AB, que foi dado, multiplicado pela gravidade. Muitos, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, né? Toda hora eu sempre estou comentando. Muitos, como nesse caso aqui é um da barra, a gente sabe que o momento inércia da barra é 1 sobre 12 avos, ou só 1 sobre 12, se não me engano, multiplicado pela massa, multiplicado pelo comprimento ao quadrado. Algumas pessoas gostam de utilizar, algumas pessoas, eu me refiro a gabarito, professores e até para quem tem responde aí, eles gostam de utilizar como dessa maneira aqui, ó. Peso de AB dividido por 12, dividido pela gravidade, multiplicado pelo comprimento, né, que é o R quadrado. E eu estou falando isso aqui porque se vocês virem isso em algum dicionário aleatório da vida, vai estar dessa forma aqui. Aí vocês ficam, ué, porque a gente tem um peso multiplicado pela distância quadrada dividido por 12 avos vezes gravidade. Aí fica aquele negócio meio estranho, né? Mas só lembrar que isso aqui é o quê? Massa por gravidade. Se eu corto gravidade aqui, massa, comprimento quadrado, dividido por 12. Mesma coisa. Só ressaltando. Beleza, vamos continuar aqui. Temos o X, a gente sabe quem é, que é 300 milímetros, menos T, comprimento a gente já tem, que é o 36 Newton, comprimento da força, né? Multiplicado por seno de θ, que a gente também já tem um ângulo, multiplicado por 2x, igual a 1 sobre 12 multiplicado pela massa AB multiplicado pela comprimento ao quadrado, aí o comprimento é diferente. Quem é o comprimento R quadrado? É o comprimento de todo o sistema. Porque nesse caso aqui, como ele está rotacionando em relação a G, não precisamos trabalhar com o teorema do eixo paralelo. O teorema do eixo paralelo diz que o momento de inércia do corpo ou do sistema ele é igual ao momento em relação ao ponto G, que é o da gente está observando, mais o incremento, mr quadrado. Como não estamos observando incremento, só assim já está suficiente. AB, beleza? M, AB dividido por 12 multiplicado pelo comprimento, que é o comprimento AB, que é o segmento orientado a B, que a gente calculou com... Ah, calculou não, isso aí foi mais fácil, que é o 600 milímetros. Isso aqui multiplicado pelo alfa. Pronto, então a gente já tem que resolver este problema. Beleza. Para facilitar o cálculo, vou fazer a seguinte operação. M, A, B, G, menos T seno de θ, multiplica por 2 pelo 2 multiplicado por x, botei o x para fora, isso aqui vai estar sendo multiplicado por 12 e isso aqui vai estar sendo dividido pela massa de AB multiplicada pelo comprimento AB. Não está faltando nada, isso aqui é o meu alfa. Pronto, encontramos o nosso alfa. Substituindo tudo para números, eu acho que não vai dar aquele lado não. Mas vamos ver. Massa de AB. Massa de AB. 4 kg. 4 kg, vou botar o quilograma aqui em cima. Multiplicado pelo 9,81 ou 9,8, é a mesma coisa. Metros segundo quadrado. Menos T, 36 Newton. Multiplicado por seno de θ, que a gente sabe que é o ângulo θ, se não me engano, 36,87, mais fácil, 37,87, 37,87 graus, multiplicado por 2, tudo isso aqui entre parênteses, multiplicado por, aí lembre que a gente está tudo nesse I, não de dúvida agora não. X, 300 milímetros. 300 multiplicado por 10 elevado a menos 3 metros. Multiplicado por 12, que é da equação, dividido por massa, 4 kg. Multiplicado pelo comprimento AB, que é o comprimento AB 600 milímetros.
Passando para metro, pronto. Tá tudo aí. Vamos obter agora o alfa. Vou dar uma pausa e já para entregar o valor do alfa para vocês bonitinho. A análise dimensional não tem muita coisa para falar aqui não. Quilograma, metro quadrado, metro por segundo quadrado, segundo multiplicado. Já está em Newton já, então não precisa mais nada aqui não. Tudo multiplicado pelo metro, tudo dividido pelo quilograma. Então isso aqui corta aqui, isso aqui. Ficamos com Newton, Newton dividido por quilograma. Só observar bem, ficamos com metro por segundo quadrado, que é a unidade específica. Já que Newton é quilograma metro por segundo quadrado. Então, cortando isso aqui de todas as equações, ficamos com aceleração, metro por segundo quadrado. Beleza. Pausa para a gente entregar o resultado. Pronto. Então, retomando aqui, ó, já entrei com o resultado. Então, cortei aqui o 0 com 0, cortei o 10 elevado a menos 3 e operei o cálculo. Então deu menos 7,438 metros por segundo quadrado. Que no caso aqui, ó, como é angular, radiano por segundo quadrado. Mas a gente já sabe disso já. Ficou em metro por causa da análise dimensional, que já era esperado também. Tranquilo. Qual é o significado físico disso? É o seguinte, para quem está com dúvida agora. Nossa, porque ficou negativo e ele está indo para frente. Ele ter ficado negativo e está indo para frente indica que ele atingiu um ponto no qual ele zerou a velocidade que ele tinha lá, angular. Isto é, ele estava vindo com a velocidade, vou simplificar o sistema para um palito. Ele estava vindo com uma certa velocidade, chegou aqui nesse ponto, zerou, depois vai aumentar até um certo ponto e depois vai retomar. Por que isso acontece? Isso já era esperado desde o princípio. Se vocês notarem aqui, ó, vocês vão ter um sistema cuja barra AB e barra BC são massas pesadas. Massas pesadas. Então, em relação à corda, se eu for comparar essas massas, eu vou ter um sistema que vai estar desequilibrado. Então, se eu observar do meu sistema todo, por completo, como é que está posicionado o meu centro de massa, eu vou ter um negócio desse jeito aqui. Um negócio desse jeito aqui. Isto é, a partir de C, eu vou ter meu sistema aqui, ó, C, B e A, cuja estabilização dele vai ser dessa forma. Isto é, vai estar um pouco mais inclinado para cá, se eu observo esse centro em relação à vertical. Então vai ter esse ângulo que eu vou chamar de um ângulo φ aleatório aqui, de inclinação, é o ponto de estabilização dele. Então por isso que é negativo, porque veio positivo, zerou, só que ele está freando, então vai frear num certo ponto e depois ele vai retomar para essa posição aqui. Então é basicamente o que vai acontecer. Se fosse um movimento que estava rotacionando de ir e vir, então estava acontecendo isso, depois voltava, depois ia, voltava, até um ponto que ele vai parar e vai estabilizar, depois não vai se mexer mais. Então é basicamente isso que vai acontecer. Estou explicando isso aqui só para ficar um negócio mais detalhadozinho, um negócio complementar. Então vou apagar isso aqui que não é de interesse para o escopo da questão. Então letra A resolvida. Cadê? Vamos observar a letra B. A letra B, ele quer a intensidade do binário M. Tá, é um pouquinho mais chato a gente achar essa informação, não vou mentir. Como é que a gente vai partir para análise desse problema? Vamos observar a barra CB. É o que tem. Então, o meu outro corpo rígido, barra CB. Tá, barra grande, BC. Lá a gente tem aquele binário lá, aquele BY, BX, BX, BY. Tínhamos uma força de contato aqui, né? No empilho PC, Y, CX, se eu quiser observar dessa maneira. Temos um M e temos a força-peso aqui aplicada ao sistema. Peso CB. Primeiro, aqui a gente já tem um negócio mais diferente. Por quê? Essa barra está inclinada. Se essa barra está inclinada, quando a gente for fazer o somatório de torque, a gente tem que analisar o seguinte. Temos esse comprimento aqui, comprimento perpendicular, que é onde o peso está sendo aplicado, cuja rotação é em torno de C. Isso se eu calcular o momento em torno de C. De B também vai dar a mesma coisa. É crucial. Tem que calcular esse comprimento aqui e tem que calcular esse comprimento aqui, ó. Então percebam que tudo isso é de fator fundamental. Porque, por exemplo, você tem uma barra aqui, ó, que ela rotaciona em relação a esse pino O. Aqui é o ponto dela, aqui é um ponto aleatório.
e eu tenho uma força aplicada nesse meu sistema, que é a força peso, eu tenho um torque produzido por esse braço perpendicular aqui, por conta dessa força, e tem um torque produzido por conta dessa interação daqui. Então, tudo isso é de fator relevante para o meu sistema. Outra coisa, tenho basicamente torque BY, torque de BX. Se eu observo em C, excluo CY e CX, que já é o fator fundamental. E tenho esse M. Então, agora eu vou montar uma expressão que englobe tudo isso. Uma coisa que a gente já tem de comprimento é o comprimento CB. A gente sabe que CB ele é o que? A hipotenusa. Essa hipotenusa é a mesma hipotenusa do comprimento AB. A gente calculou isso lá, né? Então a gente tem que AC é igual a BC, que deu 375, se não me falo a memória. 375 milímetros. Porém, temos uma característica aqui. O ponto G ele está na metade dessa barra, que é nesse comprimento aqui, ó, ponto G. Ponto do centro de massa da barra. Está na metade. E qual é a metade? CB sobre 2 é 375 milímetros sobre 2. Então temos que calcular isso aqui também. A partir desse cálculo, a gente vai chegar à conclusão de quem é essa cota aqui e de quem é essa cota aqui. Mas a gente já sabe que vamos ter um triângulo dessa maneira, desse jeito que vamos observar aqui. Aqui o triângulozinho. Horroroso. Horroroso esse triângulo. Um triângulo retângulo. O triângulo ali não tem nada de retângulo. Agora tá show. Então a gente tem aqui, ó, CB sobre 2. Vou botar um comprimento aqui, Y2 e um comprimento X2, mais fácil. Por visualização, eu acredito que X2 seja igual a 150. Por visualização, eu acredito que esse Y2 seja metade do comprimento de 225. E eu acredito, mas a gente vai ter que provar. Uma coisa que a gente sabe é que esse alfa aqui é igual. Alfa não, teta. E teta é igual. Então esse teta aqui a gente já conhece. Tá aqui o ângulo teta. É o mesmo ângulo formado entre aquele outro vetor ali, que como é simétrico, então a gente tem aqui, ó, essa relação. Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui. Beleza. Então, feito isso, a gente já pode observar os cálculos. Podemos fazer semelhança de triângulos, se for necessário, ou não. E, por exemplo, se eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, se eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, e eu tenho isso aqui. Que basicamente isso aqui é o comprimento todo, que é o Y. Isso aqui é o comprimento todo, que é o X. Então eu posso fazer trigonometria ou semelhança de triângulos. É a mesma porcaria. Mas primeiro, se eu for fazer semelhança de triângulo, eu tenho que ter um dessas duas informações a serem dadas aqui. Se eu analiso Y com Y2, eu tenho que analisar X com X2, eu tenho que analisar a hipotenusa 1 com a hipotenusa 2. Então tem que ser um desses cálculos aqui. Se eu quero observar, eu já tenho cálculo de hipotenusa 2, só pegar CB dividindo por 2. E etc. Não vou enrolar tanto nisso aqui não, porque é parte matemática, não tem muito o que fazer. Então eu vou dar uma pausa, vou calcular tudo e vou jogar para vocês, porque na hora de ficar perdendo tempo com matemática básica, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pronto. Então dando continuidade aqui, que a gente vai ter. Deixa eu ver se está tudo ok. Tá. Então dando continuidade aqui, nós temos o seguinte. CB sobre 2 é 187,5 milímetros, que é só pegar o comprimento e dividir pela metade. Beleza. Por semelhança de triângulos ou por trigonometria, a gente compara aqui ao teta e sai, eita, esse aqui é CB sobre 2, quanto a isso, seno, cosseno, etc. Então, tá aí outra motivação. Eu fiz por semelhança de triângulo, que é o mesmo resultado que eu já acabei de comprovar. Se vocês quiserem fazer de outra forma, beleza para vocês também. Então, por semelhança de triângulo, que é bem mais rápido, regra 3 básica, nós temos o seguinte aqui. Y2, 112,5, que comprova que é a metade da cota vertical. X2, 150, que comprova que é a metade da cota, que é metade da cota vertical, né? Que é aquele 300 dividido por 2. Beleza.
Perfeito. Então agora vamos encontrar o momento em C para a gente observar o momento M, que é o que ele quer, o binário M. Para realizar tal modo, nós temos que ter ciência de todas as interações existentes nessa sistemática. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o diagrama e verificar se está faltando mais alguma coisa. Lembram que eu falei como é que estaria a minha barra AB se ela estivesse rotacionando? Pois é, isso vai estar incluído aqui também. Lembram que essa barra também ela vai rotacionar? Isso aqui também vai estar sendo incluído. Por quê? Isso aqui vai estar rotacionando com aceleração para cá. Com a aceleração que ela vai estar saindo, tangente, saindo para cima neste caso aqui. Então, como vai ficar o meu sistema? Então, vamos lá. Primeiro, somatório de momento em si. Somatório de torque em si. O que a gente tem? Do lado esquerdo, foi o seguinte. Gosto de botar dois pontos aqui, que isso aqui não participa da equação. Do lado esquerdo, que é as incógnitas provenientes de força e de binário que tem, da própria barra, nós temos massa não, perdão, momento M, que é a incógnita, nada de massa, menos peso de BC multiplicado por x1 sobre 2. Por que x1 sobre 2? Se a gente observar aqui, ó, temos o peso que vai estar nessa cota, que é a cota aqui em x2. Faz o seguinte, cota x2. Não é cota x sobre cota x2, já é o suficiente. Então a gente já montou o lado esquerdo, que é as forças do próprio sistema atuando no sistema. Vamos observar o lado direito. O que a gente tem do lado direito? Temos o seguinte, temos massa de BC pela força AB, que é basicamente isso aqui, ó, a força, ela é composta pela massa pela aceleração. A aceleração é essa que a gente vai encontrar já logo mais, e ela vai estar neste sentido daqui, para esse braço perpendicular, que a gente chamou de 187 milímetros, que é 77,5, que eu vou chamar aqui de CB sobre 2. Nesse caso aqui a gente não precisa tratar com componentes não, porque senão a gente vai ter que decompor isso, decompor aqui, a gente trata logo do eixo certo. Somado com, aí vem interações de barra. YBC multiplicado pelo alfa de rotação, alfa que já foi calculado, não sei se vocês estão recordando, né? Mas a gente já calculou esse alfa, mais massa de AB multiplicado pela aceleração AB multiplicada pelo comprimento. Qual o comprimento? Então, tudo isso aqui é relevante. Então, que comprimento a gente está abordando? Cota, o que? Cota X. Então, vamos agora abordar nossa cota X, perdão, nossa cota Y. Cota Y. Cota X do cacete. Y. Beleza. Que é a cota 225 milímetros. E por último, que é a sistemática total, mais Y, que no caso aqui é meu momento de inércia, né? Y ou Y, AB, alfa. Beleza. Então a gente já tem todas as incógnitas e agora só falta a gente trabalhar. Como é que vamos trabalhar com isso aqui? Primeiro, quem é AB e quem é ABC? Quando a gente está retratando aqui, quando estamos retratando aqui, até no domingo fica esse barulho de classe ou coisa ruim. Como é aqui uma análise de aceleração tangente, a gente tem o seguinte, que esse A, vou botar um exemplo, A de BC é igual a o meu alfa pelo comprimento. Que é o comprimento? A minha cota, que no caso a minha cota lá era a cota vertical. E depois para, no caso isso aqui para ABC, no caso aqui para AB. E no caso para o meu BC, ABC é o meu alfa também por outra cota. Que cota é essa? Cota X, que é a cota horizontal que a gente está observando o problema.
Então a gente tem toda essa sistemática. Eu interpretei aqui, eu botei desse jeito. Mas a análise que está saindo de tangente é isso aqui, ó. Que às vezes eu faço um rascunho rápido e você pega tudo direito. É assim. Tranquilo. Então tem que descobrir essas acelerações aqui. Seu y, seu x, seu alfa, seu alfa. Só calcular agora. Então basicamente tudo que a gente vai fazer é calcular. Então vamos substituir essas equações aqui com os valores numéricos de cada um. Então massa de novo, momento, que é o que a gente quer descobrir, ele vai ser igual ao quê? Aí vamos botar agora as incógnitas que a gente tem. Peso, BC, massa de BC multiplicado por x2 mais massa de BC multiplicado pelo meu ABC. Substituir logo tudo. Alfa, y, CB dividido por 2. Alfa y CB dividido por 2, mais momento de inércia de BC, que a gente tem que calcular também, momento de inércia de BC multiplicado pelo próprio alfa, mais massa AB multiplicado pela aceleração AB. BC é isso aqui, eu botei Y, aqui é um X. Nesse caso aqui, AB é o Y, então é alfa Y pelo próprio Y, mais IAB alfa. Ok, então agora vamos calcular. Pronto, vamos lá observar isso aqui. Temos que o alfa, só retratando para cá para baixo, o alfa é igual a menos 7,44 metros por segundo quadrado. Temos aqui o x2, 150 milímetros, temos o y2 ali, 150 milímetros. Temos aqui também o seguinte, massa de BC 4 kg, então 4 kg. Temos aqui o alfa, que a gente já sabe, o x, esse x aqui é o x completo, que é o meu 300 milímetros. O I de B a gente tem que calcular, então o I de BC é 1 sobre 12 avos, multiplicado pela massa de BC, multiplicado por exatamente comprimento de BC, que é igual ao que? 2,5 kg. Isso aqui é 2,5, eu botei 4, né? Só checar se eu fiz as coisas certinho aqui, porque eu fiquei com dúvida agora. Massa de AB 4 kg, massa de BC 2,5. Não, tá certo. Só porque deu uma doideira agora na mente. Tá vendo a pessoa estressada fazendo as coisas, fica confuso tudo. 2,5 multiplicado pelo comprimento 175. 175 ou 375? 375. Dividido por 12. 375 é hipotenusa, tá, minha gente? A gente calculou isso aqui, tudo ok. 175, é cheio de piada. Calcular o resultado disso aqui. Depois, massa de AB 4 kg. Y de AB a gente já calculou, mas como eu não calculei separado, né? Então tem que colocar aqui 4 vezes comprimento total 600. Isso aqui é quadrado. Isso aqui é o quadrado dividido por 12. E o próprio alfa. Então agora é só substituir. Então vamos lá operar. Já vou estar substituindo aqui embaixo todas as incógnitas. Então vamos lá substituir tudo. Pronto. Então ajustando aqui todos os dados, temos a massa BC, a gravidade que eu tinha esquecido aqui, coloquei agora. Então temos aqui a 9,81, temos aqui justamente o comprimento, temos aqui a massa, temos o alfa, temos o x, temos o comprimento CB dividido por 2, temos o momento de inércia de massa aqui, de BC, temos a massa de 4 aqui, a massa de 4 kg, temos aqui o alfa, temos aqui o y e o y2, temos aqui o alfa de AB e o momento de inércia de AB, tudo daqui. Então vou descer agora para justamente a gente observar
que vamos fazer no cálculo operando com tudo. Então a massa, a gente vai ter todas essas incógnitas aqui. Eu posso isolar se eu quiser. 2.5, 2.5, 2.5. Aqui não tem. Mas eu posso estar operando. Então o que é que eu vou fazer? Jogar tudo na calculadora e vamos ter o resultado. A gente está com toda a massa multiplicado pela metragem e tudo aqui. Tá tudo conforme SI. Então o resultado já vai bater o binário que a gente quer. Newton metro. Então vamos lá. Pronto. Então continuando, né? Já joguei o resultado aqui para ficar mais rápido. Pegamos aqui, jogamos todos os dados, como eu já tinha mencionado antes. Então substituímos todas as incógnitas e fizemos as operações. Então o maior de todos ficou aqui, 3.678, que é esse resultado daqui. Depois a gente jogou justamente cada uma parcela. Então negativo por conta do alfa, que está tendendo a frear. Então isso prova que ao longo do tempo isso aqui vai decrescer e o binário vai ficar bem menor. Mas como aquele binário é de incógnita, ele vai ser uma constante que vai estar aplicada ao sistema. Por isso que ele vai determinar uma certa inclinação quando tudo isso aqui ficar parado. E está aqui o valor dele. Ainda ficou positivo porque esse termo aqui ainda é o maior de todos. Então está aqui, 0.768 Nm. O nosso binário, o nosso torque aplicado ao sistema. Então respondemos a primeira questão. Vejam que ela foi um pouquinho demorada, né? Se vocês fizerem ela rapidinho, eu acredito que ela demore cerca de 25 minutos, 30 minutos. Mas em geral ela é um pouquinho mais complicada pelo modo de se pensar. Mas vejo que ela não tem uma matemática tão complexa. É o que? Somatória de torques. Somatória de torque não é uma coisa tão difícil. Então acho que na prova essa questão valia o que? 2.5. Se for só 3, ela valia 3 pontos. Como eu botaria 3 pontos no máximo, não botaria 4 não. Então é isso aí. Agora vamos para outra questão. Vamos lá. Pronto, a outra questão ela vai nos indicar o quê? Um tambor de 60 mm de raio está preso a um disco de 120 mm de raio. Então já vi aqui o tambor disco. O disco e o tambor têm uma massa total de 6 kg e um raio de giração combinado de 90 mm. Vejam que eu vou publicar duas questões, depois eu dou uma pausa, publico mais duas questões ou três logo em seguida. Beleza. Para não ficar um negócio tão grande. Senão essa aula aqui vai atingir 3, 4 horas, tranquilo. Uma corda é presa, como mostra a figura, e é puxada com a força P de intensidade de 20 N. Sabendo que o disco rola sem deslizar, tá aí condições interessantes. Aí eu vou introduzir para vocês aquilo que eu disse na primeira aula, cinemática do pneu. E vamos lá, determine a aceleração angular do disco e a aceleração de G, que é no centro aqui. O valor mínimo do coeficiente de atrito estático compatível com esse movimento de rolar sem deslizar. Então eu vou pegar logo essa equação aqui, vou jogar lá para o Microsoft e a gente vai abordar tudo isso. Pronto, então já com a equação anexada aqui, pronto, tudo aqui com o tempo, a gente vai introduzir agora justamente a resolução de questão. Então vamos ler novamente, né? Eu li naquela hora, mas vamos ler novamente só para a gente ressaltar cada dado passo por passo. Então vamos lá. Um tambor de 60 mm de raio está preso a um disco. Cadê minha canetinha digital? A um disco de raio de 120 mm. Então vamos lá. Dados. Quando a gente não sabe nada, a gente vai para os dados. Temos aqui tambor de raio 60. Então raio do tambor igual 0.06 metros. Vou botar no SI. Raio do disco igual a 0.12 metros. O disco e o tambor tem massa total de 6 kg. Então, massa total igual a 6 kg. O raio de giração, interessante essa parte de raio de giração. Raio de giração K. Geralmente a gente bota K, mas se você quiser botar um raio G, RG, não é a mesma porcaria. Qualquer outra coisa, faz. É 0.09 metros. Beleza. Uma corda é presa como mostra a figura e é puxada com uma força P de intensidade de 20 N. Beleza. Força de 20 N. Ele deu P ali, só que eu não quero usar o P não, porque eu quero deixar o P por peso. Sabendo que o disco rola sem deslizar, fator crucial, determine a aceleração angular do disco e o valor mínimo do coeficiente de atrito estático. Beleza. Problema 1. Como é que funciona a cinemática do pneu? Cinemática
pneu. Primeiro, como eu já falei para vocês na primeira aula, o movimento plano ele pode ser decomposto em um movimento de rotação e translação. Então, o movimento de rotação do pneu, ele está aqui o pneu. Então, o pneu ele roda com uma certa velocidade para cá, nessa direção, uma certa velocidade para cá nessa direção, que são velocidades tangenciais. Vou botar aqui um V qualquer, de mesmo módulo, só direções que estão mudando, porque está sendo modificada a angulação, cada um observado a partir de um centro O. Ou nesse caso aqui o centro G, que é onde a gente sabe que é o centro de gravidade. E para a translação nós temos essa seguinte análise. Translação. Para a translação, o meu movimento ele só vai se deslocar em uma direção. Então vamos supor que ele está se deslocando para a direita. Aqui é o ponto G. Então todos os pontos do corpo estão se movimentando para a direita. Então, por exemplo, aqui, se eu fiz esse desenho aqui na lateral, tenho aqui um movimento. O movimento para cá, vou fazer pequenininho para tamanho. Com o mesmo V. V. Aqui também tem um Vzinho pequenininho. Beleza. Como é o movimento plano disso aqui? Que é a soma desses movimentos. Então, eu tenho aqui a minha circunferência. Coisa linda, maravilhosa. Circunferência. Cuja parte de cima tem duas vezes a velocidade, que eu vou ter uma soma desses vetores. Então, eu tenho um sinal aqui maior. 2V. Aqui ele tem um V no ponto do centro de gravidade. A gente chama de velocidade do centro de gravidade. Vou botar um pouco mais para trás, vou botar recuado. Tem esse aqui, ponto aqui. V. Aqui nesse ponto a gente tem um vetor resultante que ele vai estar nessa direção aqui. Temos um V para cá. Temos um V para cá. A minha resultante vai estar para cá. O resultante vai estar para cá. Aqui eu tenho zero de velocidade, é um ponto zero. Por isso que quando a gente observa, por exemplo, um carro andando, um carro convencional é muito difícil observar isso de modo crítico, porque a gente vê uma pequena deformação, a gente vê aquele buchozinho formando o pneu, né? Aquela parte um pouco mais oval. Agora, se a gente quiser observar esse fenômeno mesmo, é só vocês pesquisarem corrida de drag. Olhem os pneus do carro, como eles são muito macios, vocês vão observar que o pneu do carro ele vai aparecer sulcos, pequenas linhas tracejadas de deformação aqui. Então essa parte vai se comprimir com uma intensidade tão grande que você vai ver o pneu baixar um pouco de altura até ele sair. Quando ele sair da inércia e se movimentar, ele retoma a um estágio menos deformado. Vai estar deformado, mas não vai ser dessa intensidade toda, vai ser uma coisa menorzinha. Aí a altura sobe um pouquinho. Então vocês vão observar isso aqui. Mas enfim. Para a lateral, a gente tem aqui uma velocidade V nessa direção. Pequenininho, né? Meu cotoquinho lá que eu fiz. E uma velocidade V na direção de cima, com a resultante realizando esse movimento circular aqui. Beleza. Então essa é a cinemática do pneu. Como a gente interpreta isso nesse problema? A gente tem duas abordagens. A abordagem chata e a abordagem fácil. Como é a abordagem chata? É o seguinte. Se eu puxo, vamos lá. É o seguinte, aqui é meu chão. Aqui é meu chão. Se eu piso aqui com meu pé, pisei aqui com meu pé, esse aqui é meu pé. O que vai acontecer com o meu chão? Eu vou projetar uma força para o chão, empurrando o chão, e o chão vai projetar uma força para frente. Que essa força é o atrito. Então é assim que a gente movimenta. O atrito é maior do que a força que eu estou produzindo. Beleza. Para um pneu é análogo. Como funciona a cinemática do pneu? Deixa eu atualizar aqui que deu uma travada no meu Microsoft. Dá uma pausa aqui. Pronto, então retomando aqui, né, ajeitando. O caso do negócio travar para ter até as imagens. Enfim. Então como é que vai se dar essa parte de transmissão de movimento do pneu? Nessa parte de rolagem, deslizamento, não deslizamento.
Então é o seguinte, para que meu corpo, ele não deslize, a minha força de atrito, a minha força aplicada, ela tem que ser menor que a força de atrito estático máxima, que é quando ela é μSM. Se a minha força for igual à força de atrito, eu tenho um caso de iminência de movimento. Então, meu movimento está se dando no plano, né? Está rotacionando, transladando, mas sem deslizar. Agora, se a minha força ela supera a força de atrito, que no caso aqui vai ser o Kn, eu tenho justamente o seguinte, que vai deslizar. Então, nesse caso aqui, ó, o A ele é igual a R alfa. O A ele é igual a R alfa. Porém, aqui, A e alfa eles são independentes. Então, isso aqui vai gerar um fator diferente. Porque, por exemplo, tu pisa no chão tão forte e rápido o suficiente para tu poder deslizar. Então, vai terminar que tu vai superar o atrito estático e cinético e vai deslizar. É basicamente isso. Outro exemplo clássico. Pega um gelo e joga num prato. O gelo vai estar lá deslizando. É justamente esse caso aqui também. Então, tem todo esse aparato matemático. Então, agora vamos responder a questão sem Liverol. Vamos lá. Aceleração angular do disco. Como é que a gente vai começar a calcular isso? Vamos logo jogar na equação. A gente sabe que, primeiro, o momento de inércia do disco ele é mk. Por que mk? Porque ele deu raio de giração. Então a gente precisa calcular mr quadrado por algum fator. Então aqui é mk, que nesse caso é 6 kg. Agora eu vou utilizar a unidade multiplicado por 0,09 aqui ao quadrado. mk quadrado metro. Então a gente vai ficar com um i de d com o valor que eu vou botar logo mais. Outra coisa que a gente tem também de importante. Se A é igual a R alfa, quem é a causa? É a aceleração que ele está. Como é que a gente vai determinar? Para determinar isso, a gente tem que escolher o lugar de análise. Como eu disse, tem a abordagem fácil e tem a abordagem difícil. A abordagem fácil é o seguinte. Eu coloco o meu centro de análise no ponto O, que é o ponto que eu sei que não há forças interagindo ali, é o ponto onde a força A, perdão, não há velocidade interagindo, que é o ponto onde há velocidade zero. E a outra abordagem eu colocar no centro de massa. Se eu colocar no centro de massa, eu tenho que ter a ciência aqui. Se eu aplico uma carga nessa direção daqui, por exemplo, nessa direção daqui, é o problema, a minha força de atrito tem que ficar ciente se ela está no sentido correto. Se eu utilizo em O, eu não preciso ficar trabalhando onde é que está a força de atrito. Eu só boto a força de atrito aqui. Boto aqui e acabou. Todos os problemas eu vou ter análise diferente. Se ela é positiva, se ela é negativa, aí eu vou observar. Então, assim é mais prático. Porque na hora da prova você ainda ficar pensando onde é que tá o atrito. Não, tá pra esquerda. Não, tá pra direita. Ainda trabalha. Então vamos lá. Abordando o problema com o ponto O de referência. Vamos lá. Então, como é que vai ficar meu A? Meu A, ele vai ser o R. Que R que eu estou tratando? Meu R ele não é um R aleatório. Ele é o raio que eu estou observando o meu problema. Nessa equação aqui, a gente está observando o alfa geral. Então, é 0,12 alfa. Beleza. Vamos agora montar o diagrama de corpo livre, já que a gente tem o dado do momento de inércia e do A, para a gente observar o que a gente tem. Vamos embora. Então, diagrama de corpo livre. Agora o nariz que é maravilha, assim. Maravilha. Beleza. Primeiro, normal. Se eu fosse assim, eu vou botar para baixo. Normal. Tá em cima do pano. Peso. Porque ele tem massa. Força de detrito. Aqui é o ponto de análise, ponto O. E carga P. Tá inclinada, mas ela tá perpendicular, ela tá paralela à horizontal. Beleza. Então vamos lá. Meu sistema, eu posso posicionar longe, posso posicionar aqui, mas eu vou posicionar aqui. Y para cá, X para cá. A origem é O. Beleza. Vamos lá agora fazer o seguinte.
vamos realizar o somatório de momento em C. Por que em C? Porque não tem nada de força ali que eu quero interagir. Como, por exemplo, a força normal, ela não vai gerar um torque que eu quero saber. E a força peso, ela não vai gerar um torque atrativo, que vai estar na mesma direção do eixo. Então, somatório de momento em C. Somatório de momento em C, eu vou ter o seguinte. A interação do meu sistema de carga, que é 20, multiplicado pelo comprimento, que é um comprimento, o comprimento é 0,06, que é onde está aplicada a carga. Esse é meu braço, então eu tenho a minha força aqui, ó. Esse braço, 0,06, e a minha carga P. Então, carga 20 newtons, braço 0,06 metros. Tá aqui, ó, newton metro. Isso é igual ao quê? Aí vamos lá. Massa vezes aceleração, que é o do sistema, multiplicado por uma distância r, que é o próprio raio de giração. Raio de giração não, perdão, o raio do disco. Mais momento de inércia multiplicado por alfa. Beleza. A gente sabe que A é R alfa. Então a gente tem que isso aqui é massa R quadrado alfa mais I alfa. Beleza. A gente tem que isso aqui, ó, isolado é M R quadrado mais I alfa. Vamos isolar o alfa, porque a gente não tem em qual tá alfa. O resto tudo a gente tem. Então, alfa, que é o que a gente quer na letra A, ele vai ser igual a 20 newtons vezes 0,06 dividido pela massa, que é 6 kg, multiplicado por R quadrado. Aí vamos observar que é um R, 0,12, 0,12 quadrado, mais I, que é o que a gente vai descobrir. I, isso aqui é o alfa. Pronto. Então temos duas coisas a descobrir. Vou dar uma pausa e já entrego o resultado. Retomando, temos aqui, ó, o valor do momento de inércia de 0,0486 e o valor do alfa de mais 8,88 radians/segundo². Eu botei metro ali só porque eu gosto de ressaltar que é a unidade de aceleração. Então, a indicativa aqui é que está rolando no sentido horário. Desculpa, anti-horário. Anti-horário. Tá rotacionando para cá. Acelerado. Então, essa é uma indicativa daí. O que já era plausível, né? O que já era muito plausível. Desde o princípio, com essa carga sendo aplicada nesse ponto. Então, vamos descobrir agora o valor mínimo do coeficiente de atrito. Então, agora é só dinâmica. Não tem o que fazer, não. Já era dinâmica antes, agora é dinâmica mais ainda. Aplicar a mecânica newtoniana. Eu tenho aqui, ó, somatório de força resultante em Y. Eu não vou nem fazer muito carnaval nisso aqui. A gente sabe que o somatório de força resultante, massa vezes aceleração é Y, que é igual a justamente o que? Forças atuantes em Y. Qual é a força atuante? Peso para baixo, normal para cima. Se eu considero isso aqui como estável, o meu pneu, a minha roda, o meu disco, ele não está subindo verticalmente, isso aqui é zero. Portanto, peso é igual ao normal, que é igual a massa do disco vezes gravidade. Nenhum problema. A gente já sabe por teoria que atrito máximo, força de atrito máximo estático, é ms multiplicado pela normal. Beleza. Força de atrito estático mínima é de 0 até isso aqui. E força de atrito cinético, ela é basicamente mk vezes normal. Beleza. Qual é a força mínima que eu tenho que saber para ele não deslizar? É o seguinte. Qual o atrito mínimo? Perdão. Força, somatório de força em x. Vejam que a gente só tem três incógnitas. Ou a gente faz somatório de força em x e y, ou faz momento. Esses são três tipos. Ou a gente faz três momentos, ou a gente faz três forças, ou intercala. Dois momentos, uma força, duas forças, um momento. Então, a gente só pode ter três equações no nosso sistema. Isso a gente já viu desde estática. Então, a gente tem que respeitar a mesma coisa dinâmica. Se eu fiz somatório de momento em C, eu vou fazer somatório de força em Y e somatório de força em X, que é o mais óbvio para a gente obter o resultado. Como fica somatório de força em X? Massa vezes aceleração em X, e meu disco está se deslocando, é igual a quê? Carga P, então a minha carga P que vai estar sendo aplicada, e a minha carga de atrito. Então carga P, 20. Carga de atrito, F.
Vamos lá. Eu sei que isso aqui é o quê? Massa vezes A. Que é minha massa vezes A? Eu sei que A ele é R alfa. Então eu vou só substituir. M multiplicado por R alfa menos 20. Isso negativo é igual ao meu F. Isto é, F é igual a 20 menos 6 kg. Lembrando que isso aqui é Newton, tá? 6 kg vezes raio, que é raio 0,12 metros, multiplicado por alfa. Quem é alfa? 8,88 é uma dízima periódica, radiano por segundo quadrado. Bate certinho a unidade. Então isso aqui, ó, vai dar um valor que eu vou calcular agora. E dá um valor de exatamente 13,6. E imagens quebradas, mas só aqui tá bom. Newton. Beleza, então 13,6 Newton, uma força interessante de atrito. Então, qual é o meu coeficiente de atrito? É o seguinte. A gente sabe que Φ, como está descrito, não vou nem repetir. Φ que eu tenho é igual a ms normal. Tem a normal? Tem. Vou determinar ms. ms igual a Φ e o anormal. Que é normal? Massa vezes gravidade. Isto é, 6 kg vezes 9,81 metros por segundo quadrado. Newton. Isso aqui vai ficar, é uma dimensional, tá? É um fator de rugosidade, blá blá blá, etc e tal. É igual ao que? Tá aí o resultado, 0,231. Então esse é o valor do coeficiente de atrito mínimo necessário para não haver rolagem. Então aqui a gente está na iminência de rolagem, percebam. Que é o caso de força ser igual a força de atrito estático máximo. Beleza. Se eu quiser saber a minha carga para não superar isso, seria uma carga cuja essa força, que eu acho que isso aqui dá 58 e pouco, que foi essa que eu fiz anteriormente, se não me engano dá 58,86. Isso aqui não deve ser superada. Então se eu não supero isso, tá ok. Que é o que? O meu mínimo multiplicado pela minha normal. Não superando a minha força de 13,6 Newton, tá tranquilão. Tranquilão demais. Então é isso. Eu vou dar uma pausa agora, que no caso aí beber água, etc e tal. E volto para gravar as outras questões, para não ficar tão pesado, porque a gente já tá em que? 1h22. Então eu vou dar uma pausa aqui, encerro e vou publicar essa aula o mais rápido possível. Ou melhor, acho que eu só vou publicar quando eu já tiver quase todas concluídas. Então é isso. Falou, galera, até daqui a pouco.